Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É muito bom a gente voltar para a casa do Senhor. Nós estivemos aqui pela manhã, aprendemos um pouco da palavra de Deus juntos. Aí à noite voltamos tarde, né? E ainda não escureceu, a gente sempre tem essa confusão de horário por causa do tempo como está. Mas uma das questões que nós podemos pensar é que nós somos trazidos, nós somos guiados aqui por um estímulo, né? Que a gente aprendeu, tudo envolve um estímulo, ou nós viemos pela nossa própria vontade, ou nós fomos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós fomos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós viemos aqui para louvar e adorar o nosso Deus. Essa é a certeza que nós temos. E lá em 2 Coríntios, no capítulo, 1 Coríntios capítulo 8, Coríntios capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 6, vai trazer uma forma de mostrar como é que os cristãos, eles se postam diante do Deus, do único Deus que existe. E essa deve ser a nossa forma de expressar e de também se colocar diante de Deus, crendo que Ele é somente um único Deus. Vamos ler todos juntos, 1 Coríntios 8, de 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamam de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Só um Deus. A confissão belga, no seu primeiro artigo, diz que com a boca confessamos e com o coração cremos que há somente um Deus, um único Senhor, Criador, Redentor, incompreensível, o qual todas as coisas se movem por causa do seu poder e da sua soberania. Nós vamos adorar a esse único Senhor, a esse único Deus, cantando o hino de número 164. Os irmãos não ficaram de pé, mas agora eu convido os irmãos a se colocarem de pé, para a gente louvar o Senhor e adorar o hino de número 164. Deus seja louvado. Jesus amado Deus.
Meus irmãos, esse mesmo Deus que nos traz à igreja através ou por meio do seu Espírito, é o mesmo Deus também que nos leva, por meio do seu Espírito, a confessarmos os nossos pecados. E uma das questões mais importantes que o cristão deve fazer, sim, é se arrepender dos seus pecados. É entender que na presença de Deus nós nos colocamos de modo digno de agradá-lo e não de agradar a nós mesmos. Por isso, lá em Romanos, no capítulo 6, versículos 15 a 23, nós ainda encontramos o apóstolo Paulo falando acerca de uma vida que deve ser concedida e também dirigida ao nosso Deus. Romanos 6, do versículo 15 ao versículo 23. Nós vamos fazer essa leitura, mesmo sentados, leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os pares. Romanos capítulo 6, do versículo 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele vos obedeceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis como servos, seja o pecado para a morte ou da desobediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tem vosso fruto para a salvação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, agora que nós somos libertos, nós somos libertados, nós somos livres do pecado, nós somos servos de Deus. Sendo servo de Deus, a nossa atitude e a nossa ação deve ser em direção a uma vida de santidade, ou vivendo em santificação, mortificando a carne, para que assim vivamos segundo o Espírito, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ainda nesse momento de confissão e contrição, nós vamos louvar o hino de número 266, o de cruz. Mesmo sentados, nós vamos louvar ao nosso Deus.
Palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, no versículo 36. Eu gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Para lermos também essa passagem, Romanos 11, 33 a 36, todos em uma só voz. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós devemos levar tudo que temos à presença do Senhor, porque todas as coisas foram criadas por Ele, então nós devemos atribuir todas as coisas para a glória dEle. Nós vamos louvar o nosso Deus, adorando e glorificando o seu nome com cânticos.
pelas nossas vidas, pelos dízimos de ofertas, pelas vidas das crianças também da nossa igreja. Nosso irmão presbítero Gilvan, fazer essa oração. Querido Deus, amado Pai, graças que rendemos do privilégio que temos de poder louvar o teu nome. Somos imperfeitos pecadores, Pai, nós carecemos da tua graça, Pai, para podermos louvar a Ti. Pai, recebe, Pai, nosso louvor e tudo de graça. Recebe, Pai, cada louvor que foi entoado a Ti, Pai, de nossos corações. Obrigado pela tua oferta, pelo dízimo, pelos irmãos, Pai, que se dispuseram a estar contribuindo com a tua graça, com o teu reino. Obrigado pelas nossas vidas, pela vida de cada irmão presente, em especial para nossas crianças. Obrigado pela vida dos nossos pequeninos. Possa abençoando para cada uma delas, dando sabedoria dos pais, para que possa conduzi-las cada um nos teus caminhos, educando e criando os teus caminhos do Senhor. Fica conosco e fala conosco em nome de Jesus, te louvamos. Amém. Em que estamos vivendo, muitas coisas passou pela nossa mente, pela nossa cabeça, coisas que talvez ainda não surgiram explicação. Mas uma coisa que a gente percebeu durante vivendo esses instantes, é que a humanidade ela vive de uma forma muito peculiar, sendo guiado por algo ou por alguém. Isso é sempre visto. Desde criança, quando nós nascemos, nós somos guiados por alguém, somos levados por alguém, primeiramente pelos nossos pais, até uma certa idade. Depois nós temos não a nossa liberdade, mas a nossa independência. Nós formamos a nossa família e por isso vivemos segundo as nossas visões, e por isso a questão é interessante, que nós sempre estamos sendo guiados por algo, por alguém. Mediante a isso, lá no capítulo 8 de Romanos, os versículos 12 a 17, nós podemos entender claramente Paulo mostrando essa questão de que ou nós somos guiados pelo Espírito ou nós somos guiados pela carne. Se pelo Espírito, para a vida; se pela carne, para a morte. Então é preciso compreender no instante em que vivemos como estamos de fato sendo guiados, ou por quem estamos sendo guiados. Romanos capítulo 8, versículos de 12 ao 17. Mesmo sentado, eu queria que os irmãos acompanhassem essa leitura. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar mais uma vez? Deus, essa é a Tua palavra. Pai, nos instrui, nos ensina e aplica em nossos corações para o louvor da Tua glória, Senhor. Possamos sair daqui, ó Pai, com nossa visão, com a nossa maneira de viver, Pai, segundo a Tua verdade, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, para o louvor da Tua glória. Eu oro e agradeço. Amém. Como eu falei, irmãos, a gente é guiado por algo, por alguém. Inevitavelmente,
há algo que nos conduz. Nós conversamos hoje de manhã aqui, né, e nós sabemos que nós agimos segundo estímulos, né, e esses estímulos são também uma reação de algo que nos dirige. E veja que Paulo aqui dá duas questões para a gente pensar. Se vocês são guiados pela carne, vocês irão morrer. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês irão viver, terão vida. Então veja, nesse capítulo o apóstolo Paulo, ele vai realmente falar, né, aquilo que ele já havia falado no capítulo 5. Se você ler o capítulo 5, Paulo vai falar sobre a justificação, né, como é que a justificação ela procede, ela acontece. E praticamente, você olhando para o capítulo 8 de Romanos, logo no início, você vai encontrar a palavra condenação. Ele diz: agora pois, já nenhuma condenação há. Parece que Paulo está explicando aquilo que ele já havia falado antes, mas agora ele está explicando de forma mais objetiva e clara. Não há mais condenação. Por quê? Porque nós fomos justificados, é claro. Se nós fomos justificados, não há mais condenação. E veja que ele diz: não há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então veja que Paulo está explicando aquilo que ele já havia falado. E veja por que nós não somos mais condenados, porque nós nos encontramos em Cristo. E se nós nos encontramos em Cristo, por isso não há mais condenação. Já foi pago a nossa dívida. E veja por que isso aconteceu. Não foi por causa da nossa atitude, não foi por causa dos nossos méritos, não foi por aquilo que fizemos, mas foi pelo amor de Deus. Tanto Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, como em Efésios, no capítulo 2, não foi por causa dos nossos méritos, mas foi por causa do amor de Deus, que Ele deu o seu próprio Filho para nos salvar. E veja que agora Paulo diz que, porque a lei do Espírito, no versículo 2 do capítulo 8, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Paulo agora explica que a lei que nós tínhamos antes, aquilo que nos guiava, aquilo que nos dirigia, isso totalmente foi retirado de nós, porque agora habita em nós, vive em nós a lei do Espírito. A lei do Espírito de Cristo, que nos dá a possibilidade, que nos dá uma nova vida para vivermos segundo a vontade de Deus. Por isso que nós não temos mais condenação em nossas vidas. Por isso que nós vivemos agora segundo o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que nos livrou, que nos retirou da lei do pecado. E por isso Paulo disse que era impossível que a lei ela nos libertasse. Por que era impossível que a lei nos libertasse? Porque a nossa carne, ela é impura, ela é corrupta. Ela é uma carne que ela vive segundo o pecado. Então não havia possibilidade da carne nos salvar, da carne nos livrar, da carne nos libertar. Por isso que Jesus Cristo deu a sua vida, e mediante a ação do Espírito Santo, hoje nós vivemos para a glória de Deus. Por isso que o Espírito é o Espírito da vida. Nós vivíamos sobre a lei da carne, que nos levava ou que encaminhava a nossa vida para a morte. Agora nós vivemos sobre a lei do Espírito. E essa lei que Paulo diz que habita em nós, no versículo 11 do capítulo 8, ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também a vosso corpo mortal. Nós somos vivificados, meus irmãos, por causa do Espírito que habita em nós. E essa vivificação, nós percebemos bem, é o que nos leva, é o que nos faz olhar para Deus, é o que nos faz, muitas vezes também, arrepender, fazer com que a gente se arrependa dos nossos pecados. É o Espírito Santo de Deus que está em nós e que nos faz, muitas vezes também, confrontar a nossa própria carne, o nosso desejo, porque nós ainda temos resquício do pecado em nós. Nós vivemos num mundo que é corrupto, um mundo que é pecador. Não há como viver, nós que somos humanos,
perfeitamente a vontade de Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos guia, é aquele que nos auxilia, porque Paulo vai falar isso aqui no capítulo 11, e veja que ele está mostrando, de certa forma, que nós agora devemos ser guiados pelo Espírito, nós devemos agir segundo o Espírito, nós devemos viver segundo o Espírito, porque foi pela ação do Espírito que ele nos deu vida, foi pela ação do Espírito que ele nos libertou da lei do pecado, da nossa própria carne. Agora nós vivemos segundo o Espírito. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Romanos, nós percebemos claramente que Paulo está mostrando essa questão de uma vida que vive segundo a carne. Logo no começo ele vai mostrar no capítulo 1, a vida que vive segundo a carne, e uma vida que realmente vive segundo a vida que Deus nos concede, ou a justificação pela fé. E vivendo no mundo em que nos encontramos, nós podemos entender claramente que nós podemos ser muitas vezes guiados pelo pecado, nós podemos ser levados pela nossa própria vontade, pela nossa carne. Veja que há um confronto, há uma briga, há uma luta, há uma guerra dentro de cada um de nós para fazer aquilo que Deus quer. E quando nós damos a liberdade para o nosso desejo, para a carne, nós, de certa forma, pecamos contra o Senhor. E no capítulo 7, Paulo fala acerca disso: há uma lei dentro de mim que guerreia dentro de mim, que quer que eu faça aquilo que Deus não quer. Ou uma lei que está brigando dentro de mim, porque muitas vezes eu faço aquilo que não quero, mas o que quero, isso eu não faço. Mas Paulo responde aqui, no versículo 12 a 17, como nós devemos viver em tempos de crise, em tempos de medo, em tempos de pandemia. Como nós devemos viver para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Quem deve guiar a nossa vida, quem deve exercer a vontade, que deve fazer com que a nossa vontade seja expressa, é o Espírito Santo. Paulo vai responder: é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos realmente ser guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo foi nos concedido para que pudéssemos, sim, compreender a vontade de Deus, para que pudéssemos também viver segundo a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a crise que cada vez mais ela se acentua no nosso país, corrupção, não só a corrupção política, mas em todas as áreas sociais, a corrupção que o ser humano vive, tentando muitas vezes barganhar contra o Senhor, barganhar com o Senhor, tentando muitas vezes ganhar, levar vantagem em algo ou em alguma coisa. Nós podemos pensar claramente que a carne, quando ela manifesta a sua ação na vida do ser humano, a sociedade, o mundo, cada vez mais ele tende a viver em completa confusão e conflito. Mas, apesar de tudo isso, nós somos chamados a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Assim como nós temos uma vida, desde criança nós somos guiados pelos nossos pais, nós somos chamados a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, com a nova vida que recebemos. Portanto, nós vamos verificar que Paulo nos ensina aqui sobre como o cristão deve viver, e exorta-nos a ser guiados pelo Espírito Santo. Veja aqui no versículo 12: em primeiro lugar, nós somos guiados pelo Espírito Santo para mortificar os efeitos do corpo e
com isso certamente viveremos. Veja lá no versículo 12: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Há uma certeza dentro desse texto, desses dois versículos: ou nós vivemos segundo a carne, estamos caminhando para a morte, ou nós vivemos segundo o Espírito, então, e assim estamos caminhando para a vida, para viver segundo aquilo que Deus nos prometeu, porque isso é uma promessa que Ele faz. Se vocês viverem segundo o Espírito, vocês viverão, ou vivereis. Por isso, Paulo diz que nós devemos viver segundo o Espírito de Deus, sermos guiados pelo Espírito de Deus. E para ser guiados pelo Espírito de Deus, precisamos sim, aqui precisa da nossa ação, porque nós devemos mortificar a carne, mortificar os efeitos que a carne tem sobre o nosso corpo, o pecado que ainda habita em cada um de nós. E quando o pecado se manifesta, há uma confusão, há conflitos, porque percebam que quando nós muitas vezes estamos confusos em relação à nossa segurança, em relação à nossa vida, em relação até à morte, nós podemos perceber que nós estamos vivendo segundo os nossos próprios desejos, ou as nossas próprias vontades. Porque veja que se andarmos ou se vivermos, ou se formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a certeza é que vamos ter vida, e não uma vida passageira, é uma vida eterna. Mas se deixarmos ser guiados pela carne, certamente nós vamos ver o quanto de destruição que nós podemos fazer, ou até causar na nossa vida. Starr Jones, ele foi um missionário do século XIX, do século XX, escreveu um devocionário que eu estava lendo durante esse período da pandemia, no qual ele fala, o título do devocionário dele é O Caminho. Ele fala acerca do caos que permeia toda a humanidade. Ele diz que essa confusão é o resultado do colapso das coisas espirituais, ou seja, essa bagunça é fruto da carne, o caos dentro da sociedade, o pecado, o conflito que existe, a guerra, confusão. Por trás disso está o pecado, por trás disso está o vazio dentro do coração do homem. E se esse vazio não for preenchido pelo Espírito Santo de Deus, ele é preenchido pela própria carne, pelo pecado. E assim há uma confusão, há uma guerra. Mas no entanto, meus irmãos, nós podemos perceber o quanto nessa questão de confusão, de conflitos que o pecado pode causar, nós temos a certeza de que Deus nos chama para viver ou ser guiados pelo Espírito Santo dele. Porque se nós não formos dirigidos ou guiados pelo Espírito Santo de Deus, certamente nós seremos influenciados pela confusão, pelo conflito, até pela cultura. Quando nós tomamos decisões erradas, quando nós pensamos coisas que não agradam, ou que não coadunam com a vontade de Deus, certamente que nós estamos ali imprimindo o nosso próprio, expressando o nosso próprio desejo. O pecado ele causa uma grande devastação na vida do homem. A carne pode sim trazer o homem à ruína. Quando olhamos para as altas taxas de suicídio, de depressão, de morte e a própria corrupção, nós podemos ver o quanto a carne é devastadora, o quanto o seu poder
sobre a vida do homem é tão maligno que leva o homem à sua própria ruína. O pecado, ele é devastador. Contudo, para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, há um modo completamente diferente de encarar, de viver a vida, deixando de lado os desejos carnais, mas vivendo segundo a vontade divina, ou segundo a direção do Espírito Santo. Quem conduz a sua vida, quem está guiando a sua vida, quem está dirigindo a sua vida. Se você está inseguro, se você está passando por dificuldades em relação ao destino, a tudo que está acontecendo, certamente essa confusão, esse conflito é porque você não tem olhado de fato para a vontade de Deus, para a palavra de Deus que nos ensina que nós devemos viver uma vida que agrada o Senhor, e essa vida que agrada o Senhor nos dá a possibilidade de sermos guiados segundo a sua vontade, e assim termos vida, porque essa é a promessa. Se vocês forem guiados pelo Espírito Santo, vocês viverão, terão vida. A nossa garantia está na direção do Espírito Santo, porque Ele é o penhor da nossa herança. Ele é que garante a nossa herança. Está em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Meus irmãos, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos a cada dia mortificar a carne, os efeitos da carne, que ainda ele está no nosso corpo, que ele tenta muitas vezes nos levar a fazer a nossa própria vontade, a vontade que não é a vontade de Deus. Em segundo lugar, os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Certamente é uma grande diferença naqueles que são filhos de Deus e naqueles que são filhos do diabo. Há uma grande diferença. As ações, as atitudes, você nota claramente, porque uns desejam o mal, o outro deseja o bem, um deseja a vida, o outro deseja a morte, um luta pelos seus próprios desejos, outro luta pelos desejos, pela vontade daquele que concedeu vida. Então veja que nos versículos 14 a 15, Paulo vai mostrar que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são de fato filhos de Deus. Ele diz no versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeis o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Por isso que nós, como filhos de Deus, filho do autor, do Criador de todas as coisas, Ele não nos concedeu vida para vivermos atemorizados. Ele nos concedeu vida para vivermos seguros de que, sendo filho dele, nós, como povo, como igreja sua, temos a garantia de uma vida eterna. Algo que nos chama a atenção para esses dois versículos é que por mais que eu e você haja ou tenha atitudes que não sejam justas perante a vontade de Deus, mesmo assim Deus nos considera como filhos. E essa consideração de Deus, que é através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é que nos dá a condição e a possibilidade de sermos considerados seus filhos.
Veja que Paulo diz: mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Nós recebemos o Espírito de adoção, e somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós não devemos temer ao que acontece, as coisas que realmente muitas vezes se levantam contra a igreja, contra o povo de Deus. Nós devemos viver para glorificar esse Deus, porque é isso que nos faz realmente ser considerados filhos dele, é isso que nos faz chamá-lo de meu Pai. Meus irmãos, quando nós vivemos de acordo com o nosso pecado, nós sentimos fracos, nós não conseguimos ver alguma resposta em determinadas situações. É isso que nos faz muitas vezes ter medo de todas as coisas. As pessoas que muitas vezes estão presas dentro de seus lares por causa de depressão ou por causa de outra doença, nós podemos claramente ver que essa pessoa, ela não consegue enxergar esperança, ela não consegue enxergar algo que vai fazer com que resolva o conflito que existe no seu coração ou até na sociedade. E nos últimos meses que vivemos, desde março até agora, nós vemos um quanto de conflitos nós podemos ver e enxergar, tanto nas redes sociais, quanto até na TV. Quanto de conflitos surgiram? Conflito por causa de partidos políticos e o julgamento de um para com o outro. Conflitos raciais também nós podemos ver. As pessoas começaram a fazer os seus julgamentos, as pessoas começaram a realmente se levantar e apontar e a julgar, e muitas coisas nós vimos e ficamos até assustados, porque se vivemos na escravidão do pecado, nós vamos realmente sentir temerosos, medo, por causa de todas as coisas. O que as pessoas fazem quando tem medo é se escondem, procuram um lugar para realmente abrigar a sua vida, para não passar por dificuldades ou por problemas. Mas veja que percebemos aqui que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos considerados filhos de Deus. E sendo filho de Deus, sendo filho do Criador, Salvador, soberano sobre todas as coisas, não há por que ter medo. Por isso que o salmista, lá no Salmo, ele muitas vezes diz que não devemos ter medo, porque Deus, Criador de todas as coisas, Ele que deu a vida, Ele também é suficientemente soberano para realmente salvá-la, para guardá-la dos perigos. Por isso que, como filhos de Deus, nós não vivemos mais sobre a escravidão do pecado. Nós fomos livres para viver uma vida de gratidão ao Senhor, uma vida que expressa a vontade de Deus. Por isso que ser guiado pelo Espírito Santo é viver sim como filho de Deus. E como filho de Deus nós temos a grata satisfação de o Senhor, mesmo que nós venhamos a morrer, Ele nos garante uma vida que é eterna. Veja se isso não faz todos nós pararmos e pensarmos sobre a nossa conduta, sobre a maneira como vivemos. Porque imagine você, qual pai não se agrada
Qual pai não se satisfaz com um filho que anda de acordo com aquilo que ele crê, que ele acredita? Qual pai não fica feliz em ver o seu filho vivendo uma vida feliz, alegre, uma vida que ande segundo aquilo que ele realmente vê que é bom, que é agradável? Assim mesmo é Deus. Deus se agrada em ver os seus filhos andando, sendo guiados pelo seu Espírito. Isso traz satisfação a Ele, porque é dessa forma que Deus planejou para que vivêssemos, sermos guiados pelo Espírito Santo dele, para andar de acordo, segundo o seu Espírito. E é isso que nos dá a grata liberdade de sermos considerados filhos de Deus. Mas veja que é um desafio muito grande para nós, porque para sermos filhos de Deus precisamos obedecer a sua vontade, fazer a sua vontade. Em João 14, 21, Jesus diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Vejam que há uma responsabilidade muito grande em ser filhos de Deus, porque nós devemos amar os mandamentos de Deus, nós devemos guardar os mandamentos de Deus, e agindo assim, a obediência, não há como Deus nos amar. A maneira que demonstra que amamos o Senhor é por meio da obediência aos seus mandamentos, e isso é o que demonstra também que somos filhos de Deus, porque nós amamos tudo que Ele criou. Uma das coisas que a gente tem estudado bastante é sobre a questão da cosmovisão. Muitas vezes nós falamos sobre cosmovisão ou visão de mundo. Nós olhamos para o mundo e muitas vezes queremos que o mundo acabe, mas se o mundo foi criado por Deus, criado pelas mãos de Deus, como é que nós queremos destruir aquilo que o Deus soberano, Criador, Ele criou? Nós queremos destruir. Por isso que os filhos de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, Ele ama aquilo que o Pai, que Deus criou. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, têm prazer em fazer a vontade dEle, em dizer: meu Pai, dizer, estou aqui para fazer, para cumprir a tua vontade. Em terceiro e último lugar, Paulo vai mostrar que os que são guiados pelo Espírito de Deus são herdeiros de Deus. Versículo 16 e 17: o próprio Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós somos herdeiros de Deus. O apóstolo aqui mostra, ele prova, argumenta as circunstâncias relacionadas a viver segundo o Espírito de Deus, ser guiado por Ele. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos verdadeiros filhos de Deus, porque realmente vivemos para a sua glória e para o seu louvor, recebemos as dádivas que Deus nos concede, recebemos aquilo que Deus nos dá, porque somos herdeiros dele. Se somos herdeiros dele, também herdaremos aquilo que ele prometeu. Meus irmãos, nós nos preocupamos, e isso é uma questão muito comum na nossa vida, preocupar com a nossa vida, preocupar com a nossa vida econômica, com a nossa vida em todos os âmbitos, relacional, em todas as áreas. Muitas vezes nós não nos preocupamos em agir de certa forma com consideração aquilo que Deus nos concedeu. Nós desprezamos muitas vezes aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu a família, Deus nos deu a nossa esposa, Deus nos deu os nossos filhos, Deus nos deu a saúde, Deus nos deu a liberdade de fazer a sua vontade, de agir segundo a vontade dele. E muitas vezes nós desprezamos, muitas vezes nós queremos sacrificar
até o próprio Jesus, querendo que muitas vezes Jesus ele seja crucificado mais uma vez. Ao viver desagradando ao Senhor, queremos retornar a uma vida na qual Deus já nos concedeu. Por isso que muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus nos concedeu. E veja que Paulo diz: vocês são herdeiros de Deus, e sendo herdeiros de Deus, se vocês sofrerem por causa de Cristo, vocês também serão glorificados. Isso é uma dádiva do Senhor, porque nós não merecíamos. Veja que da mesma forma como nós podemos olhar que Cristo deu a sua vida em favor do pecador, com o propósito de salvar a mim e a você, sendo Ele o próprio Deus, sendo Ele dono, o Senhor de todas as coisas. Ele veio ao mundo, se fez homem, para cumprir a vontade do Pai, na qual o homem não conseguia de forma alguma cumprir, e por isso Ele veio e cumpriu, sendo herdeiro de Deus, sendo filho de Deus, como homem. Ele não deveria receber o julgamento sobre a sua vida de pecado. Ele não deveria assumir a minha, a sua vida, para sofrer, para morrer, pela nossa lógica. Não há como entender isso, não há como realmente ver e perceber que Jesus, sendo perfeito em suas atitudes, em suas ações, sendo Ele o próprio Deus, como é que Ele veio e deu a vida por mim e por você? Meus irmãos, isso mostra que Jesus, Ele, como Filho aqui de Deus no mundo, como homem, Ele entendia que fazer a vontade de Deus era o que era mais importante. Como Filho e herdeiro de Deus, Ele sabia que tudo que Ele iria passar teria um propósito. O propósito era de glorificar o próprio Deus, era de exaltar o nome do Deus soberano. Por isso que Ele se entregou, por isso que Ele sofreu. E se nós com Ele também sofremos, por causa da atitude, da ação dEle, nós nos tornamos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque é de acordo com o que Ele fez, é conforme Ele fez, que nós hoje somos considerados herdeiros de Deus. E o que nós temos feito com a herança que Deus nos deu? Porque hoje a gente conversou sobre essa questão da administração da mordomia. Nós somos falhos em administrar aquilo que Deus nos deu. Mas veja, sendo guiados pelo Espírito Santo, nós como filhos de Deus, saberemos administrar não só as nossas finanças, não só as nossas economias, mas também a nossa vida, porque tudo pertence ao Senhor, porque tudo é dele. Nós somos herdeiros, e sendo herdeiro de Deus, nós também recebemos a sua graça, os seus bens que são dados a cada dia em nossas vidas. Há uma grande ameaça que ronda as vidas de muitos cristãos, porque muitos têm perdido a sua vontade de glorificar a Deus. Muitos têm perdido o seu desejo de estar na presença do Senhor. Muitos têm perdido o prazer de glorificar esse Deus que é poderoso, que é santo.
Muitos têm deixado de ver que a sua vida, ela deve viver segundo a vontade de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. E nós somos chamados hoje a viver conforme a vontade de Deus. E para viver a vontade de Deus é preciso, sim, lutar contra o pecado. Nós somos chamados para lutar, ter uma vida de santidade, ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que demonstre em nossas vidas que nós somos cheios do Espírito Santo e não cheios do nosso próprio eu, da nossa própria carne. Nós somos também guiados pelo Espírito Santo para sermos filhos de Deus, ou somos filhos de Deus, para que assim represente o grande Senhor Pai, poderoso sobre todas as coisas, para que assim não venhamos a difamá-lo, mas somente conseguiremos se andarmos ou se formos guiados pelo Espírito Santo. E nós só desfrutaremos corretamente dos bens que Deus nos concede se de fato nós estamos agindo de acordo com o Espírito do Senhor, porque é Ele que testifica por mim e por você. É Ele que tem, sim, guerreado com o nosso Espírito e mostrado que nós somos de verdade filhos e herdeiros de Deus. Por isso, quem está guiando a sua vida? Quem está guiando os seus passos, sua mente, seu coração? Creio que se for Deus, e se for o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que você tem cada vez mais se alegrado em fazer a vontade de Deus. Você tem cada vez mais olhado para aquilo que o Senhor fez por você, para aquilo que o Senhor tem dado a você. Se você tem andado segundo o Espírito de Deus, de forma alguma, é claro que perfeitamente nós não deixaremos de ter medo. Nós ainda temos medo, nós somos falhos, somos pequeninos, mas se confiarmos integralmente no nosso Pai, no Deus de toda herança, dono de todas as coisas, certamente o nosso medo cada vez mais diminuirá, porque nós sabemos que estamos sendo guiados por aquele que é poderoso, é o dono. Então, é bom nós refletirmos sobre a nossa vida cada dia e ver se temos sido guiados pelo Espírito Santo de Deus, se estamos agindo em conformidade com o Espírito Santo. E guiados pelo Espírito Santo de Deus, também somos chamados a glorificar esse Deus, a exaltar esse Deus que é poderoso, a esse Deus que é Senhor, e exaltar seu Filho Jesus, que deu a sua vida por mim e por você. Por isso, quando eu comecei o culto, eu perguntei, eu falei, por quem trouxe você até aqui? Por quem você foi guiado até aqui? Se você foi guiado pelo seu próprio desejo, certamente você não sabe o que está fazendo aqui. Mas se você foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que você tem a plena convicção de que você está aqui para glorificar, para adorar o nosso Deus. Nós vamos louvar o nosso Deus com mais um canto, dizer: eu vim aqui para adorar ao Senhor, eu vim aqui para glorificar ao Senhor, porque
Deus, nós te louvamos por tudo, ó Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, ó Pai, nós te agradecemos porque a tua vontade, ó Pai, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, Senhor. E dessa forma, Pai, olhando para a tua vontade, nós podemos entender claramente que, de uma maneira muito especial, tu nos deste o privilégio de podermos te glorificar, de poder, ó Pai, exaltar o teu santo nome. E tudo isso, ó Pai, por causa do teu Filho Jesus Cristo. Foi nele que nós alcançamos a vida, foi através dele que fomos libertos, fomos livres do pecado e agora vivemos para ti, Senhor. Que as nossas vidas sejam guiadas pelo teu Espírito Santo, que nós possamos alegrar a tua vontade, alegrar o teu querer, que nós possamos sempre agir em conformidade com a tua vontade, ó Pai. Que essa semana seja uma semana de bênção, de alegria, de paz, mas sobretudo de exaltação ao nosso Deus. Que nós possamos viver para a tua glória, para o teu louvor a cada dia, Senhor. Abençoa cada vida, cada família que está aqui. Leva em paz para os lares. Ó Pai, cuida de cada um. Preserva a vida de cada um. E ajuda, Senhor, a todos nós a vivermos conforme a tua graça e o teu amor. É no nome santo de Jesus, Ele que nos deu o privilégio de podermos estar aqui e vir adorar ao teu nome, vir adorar ao Cordeiro, e vir para ser guiados pelo teu Espírito, que nós louvamos e agradecemos. Amém.